Adeus. Já era quase 10 horas da noite. O metrô estava vazio e eu voltava do trabalho, como de costume. Talvez essa fosse a única parte boa de trabalhar até tão tarde. Poder desfrutar da minha solidão e, às vezes, quando ainda tinha energia, ler um bom livro entre as gélidas paredes desses vagões. Raramente apareciam pessoas novas. Era sempre a mesma meia dúzia de homens exaustos saindo de seus empregos. Felizmente, todos compartilhavam da minha preferência em ficar no próprio canto. Mas, nesse dia, algo diferente aconteceu. Uma mulher havia entrado. Ela era branca, com cabelos pretos e as pontas tingidas de roxo. Vestia roupas escuras e seu corpo estava coberto por diversos acessórios. Contudo, o que mais impressionava era o seu rosto, belo, e os seus olhos serenos, castanhos, que me transmitiam sentimentos que jamais havia sentido. Havia paz ali. Quando os olhava, parecia que todo o resto desaparecia. Subitamente, ela percebeu que eu a encarava, mas logo desviou o olhar. Preferi não incomodá-la e voltei ao meu livro. Como era de se esperar, não conseguia me concentrar. Sempre acabava parando para admirá-la discretamente. Enfim, cheguei à minha estação. Voltei para casa me perguntando se um dia a veria novamente. No dia seguinte, lá estava ela, novamente no metrô. No momento em que a vi entrando, senti um alívio, que logo foi substituído pelo medo, quando se aproximou e sentou-se ao meu lado. Ela perguntou sobre o livro que eu estava lendo e disse que também amava o autor. Sua voz era doce e agradável. Eu poderia passar a noite inteira ouvindo-a falar sobre o quanto amava os contos de terror Lovecraftianos. Com o tempo, o embaraço que antes sentia foi desaparecendo. Semanas se passaram e nós nos tornamos cada vez mais próximos. Embora falasse muito, raramente entrava em detalhes sobre sua vida pessoal. Nunca chegou a me contar o que fazia naquele lugar tão tarde. De qualquer forma, isso pouco me importava. Sua mera companhia era capaz de me revitalizar. Meus dias se tornaram mais alegres e vivos. Eu acordava ansioso pelo momento em que a reencontraria. Trabalhava com um sorriso no rosto. As reclamações do meu chefe já nem me atingiam mais. Diminuíram, inclusive, pois agora eu fazia tudo com ânimo e boa vontade. Eu era um novo homem. Insisti muito para que nos encontrássemos em outro lugar, mas sempre que tocava no assunto, ela desconversava. Isso me doía. Naqueles dias, meu único desejo era passar o máximo de tempo possível ao seu lado. Sua personalidade exótica me reconfortava a tal ponto que os fins de semana, que para qualquer trabalhador comum seriam motivo de alegria, tornaram-se um tormento, pois eram justamente os dias em que não havia. Em uma certa segunda-feira, ela não apareceu. Fazia meses que nos encontrávamos naquele mesmo horário, sem falha. Naquela noite, mal consegui dormir, preocupado com a possibilidade de algo ter acontecido. No dia seguinte, ela não quis explicar o motivo de sua ausência. Apenas disse para eu não me preocupar. Daquele dia em diante, algo havia mudado. Ela se tornava cada vez mais quieta e retraída. Seu olhar, antes sereno, agora era profundamente melancólico. Às vezes, aparecia com leves hematomas, mas sempre negava revelar a origem deles. Eu estava tomado por angústia. Queria ajudá-la com todas as minhas forças, mas não sabia como. Certo dia, ela permaneceu a viagem inteira em silêncio. Tentei puxar assunto, mas estava tão absorta em seus pensamentos que nem parecia me ouvir. Subitamente, ao se aproximar de sua estação, ela desabou em lágrimas. E então falou. Disse que o motivo de estar na rua àquela hora era porque queria ficar o máximo de tempo possível longe de casa. E que havia escolhido o metrô porque apreciava minha companhia, que gostava de mim. Após dizer essas palavras, ainda em lágrimas, saiu do vagão. Eu decidi segui-la. Acompanhei-a furtivamente até sua casa. Assim que entrou, em poucos segundos já era possível ouvir gritos. Olhei pela janela. Ela discutia com um homem.
seu pai. A briga foi se estendendo até a cozinha. Mesmo sem poder mais vê-los, os gritos continuaram, cada vez mais altos. E então, de repente, o silêncio. Minutos se passaram. Nenhum movimento, nenhum som. Nada. Perplexo e temendo o pior, entrei na casa. Ao entrar na cozinha, fiquei petrificado com o que vi. O chão estava completamente ensanguentado. O homem estava caído, com um buraco no peito. E ela, ajoelhada, chorava, segurando uma faca ainda suja de sangue. Seu olhar, antes sereno, agora era de puro pavor. Ao perceber minha presença, ela começou a rir. Um riso nervoso, desesperado. Quando tentei me aproximar, ela abriu um largo sorriso. Eu corri. Abracei-a com todas as minhas forças, mas não havia mais nada que pudesse ser feito. Ao acordar, não me lembrava de nada que tinha ocorrido no dia anterior após aquele momento. Cheguei até mesmo a me questionar se não tinha sido um sonho, mas não podia ter sido isso. Eu tinha vastas memórias dos meses que passei com ela. Tinha que ser real. Passei o dia obcecado com essa ideia. Eu preciso voltar àquela casa. De noite, pego o metrô e caminho rumo àquele mesmo local. Chegando lá, vejo luzes acesas e movimentações. Confuso, bato na porta e sou atendido por uma velha senhora. Ela diz que devia se tratar de algum engano. Ela morava naquela casa havia 5 anos. Sem reação, agradeço e me retiro. Era impossível. Não podia ser verdade. Eu devia estar maluco. Aquilo não podia ser real. Os dias se passavam e cada vez mais eu me questionava sobre aqueles dias. Toda noite eu nutria, em minha mente, esperanças de que ela entraria por aquela velha porta e tudo voltaria ao normal. Mas isso nunca aconteceu. A vida havia novamente se tornado cinza. A minha vontade de viver se esvaía, e os dias eram como um tormento sem fim. Nada mais fazia sentido. Em um desses cinzentos dias, ao sair daquelas gélidas e nostálgicas paredes rumo à minha casa, vejo um jornal no chão. Pego-o e me espanto ao ver a manchete. Ele datava de 6 anos atrás e falava sobre uma mulher que assassinou seu pai. De repente, ouço uma voz. Me viro e era ela. Estava dentro do metrô. Ela sorria e olhava para mim com aquele velho olhar sereno. As portas do vagão estavam prestes a se fechar, quando uma lágrima caiu de seus olhos e ela disse: Adeus.